Muito bom dia a todos os nossos participantes. Bem-vindos ao webinar Como implementar um projeto de e-commerce. Este webinar faz parte dos eventos organizados pela Alencastre.net, da qual fazem também parte workshops. Também já se podem inscrever para os workshops que vão decorrer no Porto e em Lisboa. Mas no final eu falarei um pouco mais sobre isso e poderei mostrar-vos onde se podem inscrever. Gostaria também de me apresentar, antes de mais, o meu nome é Andreia Teixeira, eu sou Marketing Manager da Alencastre.net e juntei-me a esta equipa já este ano, portanto iniciei funções em maio passado. Neste momento resido em Copenhaga, onde aliás temos um escritório e, portanto, estou neste momento a trabalhar a partir do nosso escritório na Dinamarca. Também de vos referir algumas normas de funcionamento do webinar, muito sucintamente. Esta sessão está a ser gravada. O vídeo da mesma será depois disponibilizado no nosso canal no YouTube. Podem aceder no final, penso que na próxima semana já estará disponível. A sessão tem a duração de mais ou menos 1 hora, portanto 45 minutos para a exposição de conteúdos e no final cerca de 10 a 15 minutos para perguntas e respostas. Aproveito para vos indicar onde é que podem colocar as questões. No vosso painel de controlo em GoToWebinar tem uma caixa que diz questões ou questions, dependendo do idioma que têm selecionado, e é aí que podem colocar as questões que desejarem durante a própria exposição de conteúdos, não precisa ser só no final, portanto as questões aí ficarão para depois poderem ser abordadas por ordem de chegada no final. Esperamos ter tempo para responder a todas elas. Para quem ainda não conhece, a Alencastre.net é uma agência digital especializada em web design, web development, e-commerce e marketing digital. A empresa existe desde 2001 e desde aí abrimos já três escritórios, primeiro em Lisboa para o mercado nacional e depois em Copenhaga e em Londres para atender aos nossos clientes internacionais. E antes então de passarmos à exposição de conteúdos, gostaria apenas de vos referir muito sucintamente o programa do evento deste webinar. Começaremos com uma breve introdução ao conceito de e-commerce. Depois abordaremos as necessidades da plataforma tecnológica, meios de pagamento disponíveis para e-commerce, cuidados com a segurança da plataforma, erros a evitar e que são bastante comuns com este tipo de projetos, e depois então a sessão de perguntas e respostas. Ricardo, passo-te agora a palavra para que possas então passar à exposição de conteúdos. Desejo-vos uma boa sessão. Obrigado, Andreia. Antes de mais, bom dia a todos. Portanto, gostaria antes de começar, para quem não conhece, fazer uma breve apresentação. Portanto, sou CEO da Alencastre.net desde 2001. Iniciei a minha atividade profissional na área da web e do digital em 99. Desde então, tenho trabalhado como CEO na Alencastre.net, fazendo também, por vezes, trabalhos na área da consultoria ao nível de e-commerce, marketing digital e também experiência internacional em países como Dinamarca, onde atualmente também resido, tal como a Andrei, aliás, onde temos a sede do grupo. E então irei começar efetivamente a falar do webinar de hoje. E-commerce. Acho que o conceito de e-commerce dispensa apresentações. Acho que todos nós sabemos muito bem o que é e-commerce. Já é um conceito subejamente conhecido, portanto não vale a pena estar a chover no molhado, passa a expressão.
Mas essencialmente gostava de chamar a atenção a alguns pontos. Portanto, efetivamente, a necessidade ou o recurso ao e-commerce surge quando nós identificamos uma necessidade no nosso cliente, ou uma necessidade de um mercado, ou uma necessidade de um potencial cliente. E para fazer face a essa necessidade, usamos meios, no fundo, meios digitais que permitam a venda. E essa venda não tem que ser, hoje em dia, e um dos conceitos que eu vejo muito no e-commerce é o e-commerce associado apenas à compra de um bem, à compra de um livro, à compra de um computador online, à compra de um telemóvel. O e-commerce é muito mais do que isso. O e-commerce não se cinge apenas à passagem de bens. O e-commerce é muito mais lato do que isso. O e-commerce inclui venda de serviços online. No caso de um hotel, por exemplo, a venda de uma reserva online vai muito mais além. Trata-se também, o e-commerce trata-se da passagem de processos para o meio digital, processos de venda, por exemplo, no caso do B2B. E esse e-commerce, ou este conceito, ou esta necessidade de irmos de encontro ao encontro do cliente, ao encontro das necessidades do cliente, ou de uma lacuna que existe no mercado, ou que nós achamos que existe no mercado, implica a necessidade de implementar uma plataforma de e-commerce. A plataforma de e-commerce que não é só a componente tecnológica. A plataforma de e-commerce é constituída por muito mais do que apenas o portal ou apenas o site. Ela é também constituída pela aplicação que permite essas transações digitais, é por toda a infraestrutura que está por trás e por uma componente que muitas das vezes eu noto que as empresas com que eu já tenho lidado esquecem-se, que é a componente da logística. Um site pode vender muito, mas se não houver uma estrutura offline que suporte esse site, de nada adianta todo o marketing digital que se faça ou toda a tecnologia que se empregue numa plataforma de e-commerce. De nada serve sem toda essa componente que está por trás do e-commerce, que é toda a componente humana, toda a componente de pessoas, de infraestrutura e também da logística e do próprio suporte ao cliente. Por ser digital não quer dizer que tenha que haver menos suporte ao cliente. Antes pelo contrário, eu diria, porque se nós, quando vamos a uma loja e fazemos uma compra física em que há um atendimento, o atendimento que nós recebemos nessa loja é claramente um dos pontos que nos leva a comprar, se formos bem atendidos. Nos canais digitais, como há o aspecto menos humano da relação, o menos humano na compra, o suporte ao cliente acaba por ser uma das áreas, em minha opinião, em que devemos ter ou prestar muita atenção. Outro aspecto que eu também gostaria de clarificar, embora seja comum, e isto seja, obviamente, que eu não quero, passo a expressão novamente, ensinar o Pai Nosso ao Vigário, mas a verdade é que acho que é sempre bom reforçar estes aspectos, de distinguir claramente o que é que são as diferenças entre o business to consumer, ou B2C, ou business to business, o referido B2B. Essencialmente, eu tenho aqui algumas comparações, não serão as únicas, claramente, mas acho que são algumas das principais. No B2C impera claramente a compra por impulso, ao passo que tipicamente no business to business é a compra por necessidade. Também outro aspecto interessante é o volume de transações. Tipicamente, quando nós montamos uma loja online B2C, o nosso objetivo é ter um elevado, o máximo possível, de volumes de transações. Tipicamente são compras pequenas. No B2B já é exatamente ao contrário. Já são transações em quantidade. Normalmente também o leque de clientes é menor. Por outro lado, o B2C, um dos grandes objetivos de uma empresa quando investe em business to consumer é claramente aumentar o número de clientes, expandir a sua base de clientes. Eu já estive envolvido em diversos projetos na área de e-commerce, de empresas, algumas delas muito locais ou regionais, que conseguiram dar o salto para a internacionalização única e exclusivamente pela implementação de uma boa estratégia de e-commerce. Já vi isso acontecer, inclusivamente já vi empresas
Eu tenho um caso específico, que obviamente não posso mencionar o nome, mas lembro perfeitamente um caso específico de uma empresa que, derivada à crise dos últimos anos, do que sentimos no mercado a nível mundial, essa empresa estava a ter dificuldades de se expandir e o custo dessa expansão era muito elevado, derivado ao sector em que operava. E o facto de ter investido no e-commerce foi claramente uma aposta certa, foi a aposta correta e fê-lo bem e efetivamente expandiu em muito a sua rede de contactos e a sua rede de potenciais clientes. O mesmo, se formos ver ao nível do B2B, é gerir tipicamente, o objetivo será gerir uma rede de clientes existentes. Outro aspecto também em que o B2C se distingue do B2B é a otimização da venda. O grande objetivo do B2C é otimizar a venda dos bens e serviços através de um canal direto. Ao passo que normalmente no B2B, e eu digo normalmente que não é uma regra em geral, portanto será um estereótipo, digamos assim, no B2B o grande objetivo de implementar uma plataforma de e-commerce é efetivamente reduzir os custos na venda desses mesmos bens e desses serviços. Se eu tenho, por exemplo, vou dar-vos dois exemplos. Se eu estou a vender um telemóvel num conceito B2C, eu posso vendê-lo mais barato porque estou a vendê-lo online. Estou a vender online, não preciso de loja física, preciso de menos pessoas à partida, tenho menos custos com logística, porque não preciso de ter estoque na minha loja, portanto posso basear a minha venda no estoque do meu fornecedor, efetivamente, e portanto consigo otimizar a venda do meu bem ou do meu serviço porque ele custa-me menos e em última análise vai custar menos ao meu cliente. No caso do B2B, a lógica acaba por ser um pouco diferente. Eu sou um distribuidor de telemóveis e, portanto, os meus clientes compram telemóveis tipicamente em 5 ou 6 ou 10 ou 20 cada vez. E, portanto, eu em vez de ter um vendedor que todas as semanas tem que visitar um determinado cliente para recolher encomendas, eu ao disponibilizar uma plataforma B2B estou a otimizar e estou a reduzir o custo na venda desse bem. Obviamente também se vai traduzir eventualmente na redução do custo do bem. Mas normalmente no canal da distribuição as margens já estão muito espremidas. Portanto, efetivamente eu vou usar o B2B como uma forma de reduzir os meus custos. Portanto, são lógicas diferentes. Tipicamente também no B2C, estamos a falar de regras de negócio transversais a todos os clientes. Ao passo que no B2B, tipicamente, nós lidamos com N clientes empresariais e profissionais que têm regras de negócio muitas das vezes diferentes de cliente para cliente. Portanto, tipicamente, há uma segmentação de regras de negócio por perfil. E isto leva-me ao próximo ponto, que é a plataforma tecnológica. Eu não quero, mais uma vez, chover no molhado e estar aqui a referir o lógico. Mas gostava de falar um pouco de algumas funcionalidades base que temos que garantir na nossa plataforma tecnológica. Dependendo da lógica e do projeto que vamos implementar, mas atenção que muitas das vezes nós escolhemos uma plataforma tecnológica com base na realidade de hoje. Mas um dos cuidados que eu chamo a atenção é quando adquirirem ou implementarem, seja uma plataforma paga, seja uma plataforma open source, pensem sempre na evolução. Pensem sempre no amanhã. Um dos aspectos que eu vejo acontecer com muita frequência são projetos que são implementados ou clientes que têm uma noção da implementação que vão fazer e só pensam no hoje. Eu só penso no que é que eu quero fazer hoje. Eu não penso no que é que eu vou querer fazer amanhã. Portanto, há alguns cuidados que podemos ter na escolha dessa plataforma. Primeiro, obviamente, e atenção, faço aqui uma ressalva, dependerá sempre do negócio que nós temos. Mas, dentro dos possíveis, garantir que a plataforma que eu vou escolher permite uma implementação de regras ou de regras de negócio, tanto numa vertente B2C como B2B. Permitir uma gestão de catálogo eficiente e rápida. E fácil de utilizar. Ter uma gestão de estoques. Se eu estou a vender bens, é crítico
que tenha uma gestão de stocks na minha componente, na minha plataforma de e-commerce. Não imaginam a quantidade de projetos que já implementei, ou já participei na implementação, em que os clientes, inclusivamente, não queriam fazer gestão de stocks e depois tinham ruptura de stocks, havia encomendas, enfim, um filme, uma confusão, um caos para gerir. Um shopping cart, obviamente que isto é algo transversal a todas as plataformas, a gestão das encomendas. Outro aspecto também a ter em conta, e aqui há que ressalvar que há efetivamente diferenças. Por exemplo, uma plataforma que suporte venda de serviços e venda de produtos. Se o vosso negócio fornece serviço ou se prevêem que no futuro haja essa necessidade, prevejam e adquiram uma plataforma que suporta a venda de serviço. E aquilo que aparentemente é simples, uma venda de produtos ou uma venda de serviços, não é bem assim. Depende dos serviços que estamos a vender. Posso-vos dizer uma grande diferença. Se eu tiver a vender produtos, eu tenho que ter cuidado com stocks, eu tenho que ter cuidado com o cálculo de portes. Se eu estiver a vender serviços, já não tenho essas necessidades, mas tenho outras. Como é que eu vou prestar o serviço? Como é que eu vou agendar um serviço agendado? Por exemplo, no caso da hotelaria, é uma área específica, aliás, extremamente específica, que é venda de disponibilidade num hotel. Portanto, é, ao fim e ao cabo, venda de serviços. Outro aspecto também ter em conta é preparem-se para o crescimento, preparem-se para o futuro. Independentemente do vosso conceito ser um negócio B2C, B2B ou até ambos os canais, independente de venderem produtos ou serviços, devem ter sempre em atenção a vossa expansão, o vosso crescimento. E por isso é importante que a vossa plataforma esteja preparada para no futuro suportar multimoeda, multi-idioma e multi-loja. Outro aspecto que é muitas das vezes menosprezado, mas tipicamente quando estamos a pensar no mercado português acaba por não ser muito problemático, porque se efetivamente estivermos a implementar um projeto de e-commerce em Portugal, independentemente de ser para vender para fora, para o mundo, vai-se aplicar a legislação fiscal existente em Portugal. Mas agora imaginemos que nós possuímos uma empresa ou prevemos que no futuro vamos ter uma empresa no estrangeiro para vender para outros mercados. A minha plataforma tem que estar preparada para fazer a gestão de impostos. Posso-vos dizer que, por exemplo, já fiz projetos no Brasil, Estados Unidos, ao nível de e-commerce, e a fiscalidade entre Estados e a faturação é uma verdadeira dor de cabeça. Posso-vos garantir isso, se têm essa experiência também saberão como eu. E, portanto, é extremamente importante ter uma plataforma tecnológica que permita essa diversidade de parametrização e que suporte esses diferentes impostos. Outro aspecto, obviamente, que é o cálculo dos portos e as gateways de pagamento. Este acho que é transversal. E, portanto, estas são as funcionalidades que eu considero base. Obviamente que todas estas funcionalidades dependerão do vosso mercado, do mercado em que atuam, da vertente desse mercado em que trabalham, uma vertente B2B ou B2C. E eu agora gostaria, obviamente, de passar por algumas das funcionalidades que eu não referi aqui, mas pelas quais eu gostaria de chamar mais atenção ainda. E uma das primeiras é rapidez e desempenho. É essencial garantir que o nosso projeto web, o nosso projeto de e-commerce, e aliás, isto é uma questão transversal, não só se é e-commerce, isso é uma questão transversal a de qualquer projeto web que se faça, independente do seu objetivo. Mas no e-commerce, então, é fundamental. Nós estamos a querer vender um produto, ou estamos a querer vender um serviço a um cliente. E podem ter certeza de uma coisa. Se o site estiver lento, se o desempenho da vossa plataforma estiver lenta, o cliente vai para outro sítio. O cliente não espera. Ninguém tem paciência. É uma realidade, é uma característica humana. Ninguém está para esperar. Portanto, é um dos pontos que eu chamo muita atenção e gostaria até, inclusivamente, de mostrar uma ferramenta que eu uso com muita regularidade para fazer testes de desempenho. É uma ferramenta gratuita. Eles têm uma versão paga, mas isto é uma ferramenta gratuita em que eu rapidamente posso fazer testes de velocidade ao meu site. Neste caso, vou fazer ao site da Alencast.net. Até posso
Isto aqui é muito interessante, que eu posso simular de onde é que eu estou a aceder. Portanto, eu posso dizer que quero fazer um teste da Austrália, dos Estados Unidos. Vamos, neste caso, vou fazer da Suécia, porque o nosso site está alojado em Portugal e a Suécia é o mais próximo. E o que é interessante é que ele vai começar aqui a fazer um teste. Vai demorar algum tempo. E começa é muito interessante esta ferramenta. Eu uso-a com muita frequência e até faço questão que os meus colegas na empresa usem esta ferramenta com muita frequência porque é muito útil. E rapidamente consigo ver que, a partir da Suécia, o acesso, o meu site, o site da Alencastre, é 80% mais rápido que os restantes sites testados. Consigo saber o Performance Grade, portanto estou com uma boa performance. A Performance Grade está relacionada com a Google, a Google Page Speed Performance Grade. E ainda consigo perceber quais são os elementos na minha página que demoram mais a carregar. E até pode permitir fazer otimização futura ao nível do meu projeto web. Portanto, recomendo claramente a utilização desta ferramenta. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é rapidez na pesquisa. É ter uma funcionalidade de pesquisa. Não imaginam a quantidade de projetos que eu já vi, em que também já participei, em que não houve um efetivo cuidado de implementar uma pesquisa coerente com as necessidades do site e capacidades e funcionalidades de filtro. E neste caso gostaria de mostrar um projeto em que nós participamos. É um projeto no mercado norte-americano. Eu também vou passar para esse site. Isto é o site da Magpul. A Magpul foi um projeto feito por nós no mercado norte-americano. É uma empresa que não vende armas, mas vende equipamento para armas. Pronto, é mercado norte-americano. Mas um dos aspectos que funciona muito bem neste site é efetivamente o desempenho na pesquisa e na procura do produto que eu quero. Portanto, eu tenho aqui uma página com uma série de produtos, mas que eu rapidamente posso fazer filtros, muito rapidamente. Por exemplo, aqui vou filtrar por cor. Bem, vou filtrar mais uma vez. E como podem ver, o desempenho é muito eficiente. Vou filtrar por cor e por mais do que um elemento. Neste caso não há. Vou tentar com todas as cores. Portanto, ou seja, implementar é essencial implementar uma excelente capacidade de pesquisa e de filtragem, porque os clientes querem encontrar o produto e querem encontrar o produto rapidamente. Portanto, voltando até ao slide anterior, rapidez de desempenho aliado a uma excelente capacidade de pesquisa e de filtragem dos meus produtos. É fundamental ter essa capacidade no meu site. Outro aspecto a ter em conta é ter um portal, ou se eu vendo serviços, ter uma plataforma de e-commerce que tenha que estar preparada para tal. Tenha que estar preparada, seja numa lógica de venda de serviços, seja numa lógica de subscrição online. E a subscrição tem características diferentes da venda de um produto ou da venda de um serviço normal, que são a necessidade de renovação. Portanto, eu até posso mostrar muito brevemente um projeto que nós implementamos aqui há uns anos, no mercado dinamarquês. Não espero que percebam dinamarquês, nem esse é o intuito, mas isto é um site que vende acessos. Eles vendem uma base de dados, vendem acessos a uma base de dados. Portanto, é baseado num serviço de subscrição. Portanto, qualquer cliente poderá vir ao site, subscrever, neste caso, uma subscrição de 6 meses ou de 12 meses, poderá clicar adicionar ao carrinho, iríamos fazer todo o processo de checkout e, a partir desse momento, o cliente tem acesso a essa base de dados. Eu até criei aqui um acesso com o nome do meu colega. Só para efeitos deste webinar. E a partir deste momento eu já tenho acesso à base de dados.
e tenho acesso ao meu perfil e posso fazer consultas na base de dados. E o sistema vai-me alertar automaticamente quando a minha subscrição estiver a chegar ao final. E vou receber notificações e o próprio portal vai-me notificar. Para quê? Para eu fazer a renovação dessa subscrição. Portanto, terem atenção que são características da plataforma de e-commerce que são necessárias ter para suportar este tipo de negócio. São características muito próprias. Outro aspecto também ter em conta é a integração com o ERP e o CRM da empresa. É necessário, é crítico, diria até, garantir a automatização de processos. Vamos ver uma situação em que, por exemplo, eu tenho uma base de dados de 5.000 clientes existentes. Será que eu, ao implementar uma estratégia de e-commerce, eu vou querer ter bases de dados distintas? Vou querer ter uma base de dados offline num CRM, vou querer ter uma base de dados no online e vou ter clientes repetidos e vou ter pessoas que se registram no online 2 vezes com e-mails diferentes, mas depois no CRM eu não consigo fazer a ponte entre o online e o offline. Será que é isso que eu quero para a minha empresa? Será que isso faz sentido? Eu já estive inclusivamente envolvido num projeto muito específico portanto, foi um e-commerce que iniciou aqui já há quase 10 anos atrás e na altura não foi pensada uma integração com o CRM. E a determinada altura, quando o cliente decidia, ok, neste momento faz sentido ter um CRM, eu posso dizer que foram consumidos muitos euros e muitas horas na uniformização dessa base de dados. Posso-vos até garantir um aspecto. Ficou mais caro o processo de uniformização dos dados do que teria custado fazer essa integração desde o início. Exatamente porque acabaram por estar a viver duas bases de dados completamente desgarradas, completamente distintas, e chegou um momento que a quantidade de informação era tanta, a quantidade de utilizadores, a repetição, é porque reparem um aspecto. As pessoas, principalmente no B2C, isto aplica-se essencialmente no B2C, as pessoas muitas vezes registram-se num portal com o e-mail de trabalho, com os 2 ou 3 e-mails pessoais que têm, e depois nós temos o mesmo user com 3 e-mails diferentes. E ainda temos uma base de dados, um CRM, em que vamos ter esse mesmo user, quando fez uma compra numa loja ou num outro canal, já estão a ver o cenário que aqui está. E depois é necessário fazer essa uniformização. Outro aspecto é também, e falando especificamente ao nível do ERP, é claramente também a uniformização de dados em termos de venda e de encomendas. Imaginem o que é terem um catálogo de 5.000 referências e alguém estar a carregar essas referências todas à mão na plataforma de e-commerce. Não faz sentido. Além disso, automatizar também o processo de recepção de encomenda. Portanto, quando há uma venda, quando essa venda entra na plataforma de e-commerce, automaticamente gerar uma encomenda ao nível da minha plataforma de gestão da empresa. É extremamente crítico fazê-lo. E recomendo a todos verdadeiramente fazerem e pensarem nisto. Outro aspecto também é, tal como com o CRM e com o ERP, é garantir uma total integração com uma ferramenta de email marketing e de marketing automation adequada às necessidades. Há situações tão simples quanto eu quero enviar, imaginemos que, e isto são estatísticas normais quando temos um e-commerce, imaginemos, por exemplo, uma situação em que eu chego à conclusão que 80% das pessoas que entram no meu carrinho, a determinada altura, abandonam o carrinho e não concluem a venda. Se eu tiver uma ferramenta de marketing, de email marketing ou marketing automation associada ou agregada à minha plataforma de e-commerce, eu inclusivamente posso criar uma automatização que, sempre que uma pessoa abandona o carrinho num determinado passo sem concluir o processo, eu vou enviar um e-mail a enviar um voucher de 5% de desconto ou 10% de desconto. Podem ter a certeza que a percentagem
de abandono garantidamente vai reduzir. Portanto, são características, são funcionalidades que são críticas de ter. E este do abandono do carrinho foi um exemplo. Existem muitos outros. Envio de promoções para quem comprou um determinado produto. Envio de um desconto para quem comprou fez uma determinada compra. Por exemplo, eu compro um telemóvel e eu posso ter uma regra que sempre que alguém compra um telemóvel, eu depois vou enviar um e-mail com um desconto para a compra de um headset ou para a compra de um acessório para esse telemóvel. Portanto, tudo isto pode ser pensado, tudo isto pode ser implementado. E é importante que a plataforma de marketing que nós escolhemos esteja preparada para este fim. Ou tenha ela própria uma ferramenta de automatização de email marketing ou de email, ou permita a integração com outras ferramentas já existentes que o permitam. Um outro aspecto que também muitas pessoas desconhecem é a necessidade de integrar com o Google Analytics. Toda a gente conhece o Google Analytics. Acho que não estou a trazer nada novo para aqui, mas o que muitas pessoas desconhecem é que o Google Analytics tem uma plataforma de e-commerce. Sim, eu consigo ter informação de e-commerce, funil de conversão e mais uma série de informações se eu integrar a minha plataforma com o e-commerce do Analytics. E atenção que a integração com o e-commerce do Analytics normalmente não é como o Analytics normal, que eu recolho um código, instalo o meu programador em 15 ou 20 minutos ou meia hora no máximo, instalo esse código do Analytics no meu site e eu já tenho estatísticas. Não é assim. A integração de e-commerce é mais complexa e requer mais tempo e requer programação e requer também planeamento para definir as diferentes fases do processo de conversão ou do funil de conversão. Portanto, é essencial, eu recomendo a todas as pessoas que tenham e-commerce ou que pretendam implementar uma plataforma de e-commerce que a vossa plataforma seja compatível com o Google Analytics. E recomendo claramente que façam essa implementação. Eu, infelizmente, e como é lógico, não posso mostrar a conta Analytics de clientes nossos, por razões óbvias, mas eu tenho aqui um site que dá aqui algumas luzes e mostra é um blog que mostra algumas das funcionalidades do e-commerce e que eu gostaria de vos mostrar. Portanto, eu consigo saber conversões, quais são os produtos mais visitados, quais são os produtos mais vendidos. Por exemplo, aqui estou a ter informações de quais são os produtos mais vendidos e o volume de vendas. Portanto, eu consigo ter efetivamente informação completa sobre a performance dos meus produtos. Um aspecto aqui muito interessante e isto extremamente útil. Consegui perceber claramente no meu e-commerce, eu vou tentar aproximar porque eu sei que as pessoas podem ter dificuldade de fazer zoom. Eu vou descer mais um pouco. Imaginem o que é vocês perceberem nas vossas vendas online aquelas vendas que vêm da publicidade paga, do orgânico, das pessoas que entraram diretamente, as pessoas que vêm de outros sites, dos afiliados, das redes sociais, de email marketing, de publicidade em display, conseguir identificar claramente. E qual é a média de valor por encomenda realizada. Portanto, tudo isto é informação. Vou ter que fazer zoom out. Tudo isto é informação extremamente importante de ter. E o Google Analytics, versão e-commerce, permite fazê-lo. Inclusivamente perceber quais são as regiões onde mais vendemos. Tudo isto é, em minha opinião, crítico de se ter integrado com o nosso e-commerce. Um outro aspecto também, obviamente, no mundo em que estamos das redes sociais, é importante também permitir que os nossos clientes possam partilhar os nossos serviços, os nossos produtos nas redes sociais. E, portanto, a nossa plataforma de e-commerce tem que estar preparada para isso, para aceitar partilha, comentários, ratings, partilha daquilo que compramos, partilha do produto que estamos interessados em comprar, permitir essa interatividade. Obviamente que as redes sociais farão mais sentido nos casos ou noutros, mas devemos ter isso em mente, esta funcionalidade em mente, sempre que estamos a escolher uma plataforma de e-commerce.
Outro aspecto também extremamente importante, permitir ou ter ou implementar e adquirir uma plataforma que rapidamente nos permitam criar descontos, vouchers e promoções. Isto é muito esquecido e parece que é algo lógico, mas nem sempre é. Há muitas plataformas que não suportam as nossas necessidades. Portanto, é crítico também abordar este tema quando estamos a escolher uma plataforma de e-commerce. Outro aspecto também é possibilitar a personalização. Possibilitar a personalização da experiência do cliente. E quando eu digo experiência do cliente, não é eu fazer login num site e o site me dizer olá Ricardo. Ou me dizer estas foram, Ricardo, bem-vindo, estas foram as últimas encomendas que tu fizeste. Não é isso. Eu vou um pouco mais além. Eu gostaria de vos mostrar um caso de personalização. Um projeto que nós fizemos para a Delta Q. Aqui o ano passado, salvo erro. Ele curiosamente agora está aqui a dizer que é para eu estou a navegar em Portugal, porque ele está a reconhecer que eu não estou em Portugal. Portanto, eu estou a aceder a partir de Copenhague, portanto, ele está a dizer que este não é o meu país, mas para efeitos da demonstração e daquilo que quer mostrar, é suficiente. Portanto, eu aqui no site da Delta Q tenho a possibilidade de clicar em My Coffee e tenho a possibilidade efetiva de fazer o meu café, personalizar o meu café. Portanto, eu posso escolher o café que eu quero. Estou a personalizar o meu café. Portanto, já escolhi as características do meu café. A plataforma indica-me quais são as principais características. Vou aqui continuar. E posso ainda ir mais além. Ele está a preparar. Portanto, estamos a embalar o seu café e neste momento eu posso inclusivamente escolher a embalagem. Portanto, o nome do blend é Blend X. Autor é o Ricardo. Mensagem: olá. Eu posso inclusivamente ver e personalizar a embalagem e como é que vai ficar. Portanto, o Blend X, criado por Ricardo, e está aqui a mensagem de olá. Portanto, eu posso partilhar e lá está. Posso guardar como favoritos, posso fazer a compra ou até inclusivamente posso partilhar para as redes sociais. Caros amigos, fiz este blend e comprei este blend. Se alguém estiver interessado, mas pronto, isso agora a cada um de vós compete. No entanto, permite esta personalização e isto implica que a própria plataforma tenha funcionalidades que permitam esta personalização. Porquê? Vou-vos dar um exemplo. Estamos aqui a ter que fazer uma impressão de um rótulo. Portanto, esta personalização não é só uma questão de uma venda. Há toda a logística que está por trás que a própria plataforma tem que acomodar e tem que estar preparada para. Além da questão da personalização, a questão do suporte para mobile. Eu, infelizmente, aqui no meu ecrã não consigo mostrar um exemplo em mobile, mas convido-vos a seguir a visitarem ainda relativamente ao site da Delta Q, visitarem num dispositivo mobile e entrarão com certeza no site mobile da Delta Q, onde é possível efetivamente fazer compras. Portanto, nos dias que correm, e dependendo do produto que estamos a vender, por exemplo, se for um produto de consumo, como é ou de elevado consumo, como é o café, como é o caso da Delta Q, faz todo o sentido ter uma plataforma mobile que permita a venda nesse canal. Porque rapidamente uma pessoa está numa fila, está num café, está num sítio qualquer, rapidamente consegue, lembra-se, está-me a faltar café e rapidamente vai ao portal e faz essa compra. E quem diz café diz muitos outros produtos que possa fazer sentido. Outro caso também é a nossa plataforma de e-commerce tem que estar preparada para SEO e tem que ser compatível com as normas da SEO. Para quem não sabe, o SEO, o Search Engine Optimization, é o que permite o nosso site ficar numa melhor localização em termos de posicionamento no Google e nos restantes motores de pesquisa. Portanto, é importante que a plataforma seja compatível. Para quê? Para eu ter informação específica por cada produto que eu visito. Eu gostava de mostrar aqui, neste caso, um exemplo de um projeto que implementamos para a Carris Tour, em Portugal, portanto, para o Yellow Bus, em que eu tenho aqui produtos. Portanto, eu vou selecionar a versão portuguesa do site.
Vou a Lisboa, procurar circuitos em Lisboa. Isto acaba por ser, mais uma vez, também a reservas, mas acaba por ser uma plataforma de e-commerce. Eu tenho aqui vários circuitos e vou clicar, por exemplo, neste circuito. Uma das características que eu vejo é que o URL aqui em cima é totalmente personalizado e o próprio título é personalizado de acordo com o produto que eu estou a ver. E não tem aqueles códigos estranhos, ID 1024, ponto de interrogação, mais uma série de parâmetros que acabam por fazer com que o site não seja compatível com SEO e com que eu não consiga atingir um melhor posicionamento em SEO. Portanto, este é um exemplo de um catálogo de produtos com uma plataforma que efetivamente é compatível com as normas do Google. Eu vou entrar num outro produto, num outro roteiro, e vamos ver que também o URL está personalizado de acordo com o roteiro, neste caso. Mas isto aplica-se tanto a venda neste portal de roteiros como venda de produto. A regra é sempre a mesma e a lógica é a mesma. A plataforma que eu adquiro eu tenho que ter esse cuidado, deve estar preparado para cumprir normas da SEO. Agora, gostaria de falar muito brevemente sobre os métodos de pagamento disponíveis, efetivamente, no mercado português. Eu não vou estar aqui a falar, atenção, não vou estar a falar das gateways que existem. Existem muitas, rapidamente encontram-se, fazer uma pesquisa no Google, sendo que, por exemplo, a rede Unicre em Portugal é das mais conhecidas, mas existem outras. Existe também a EasyPay, por exemplo. Existe uma série delas. Mas eu queria falar não tanto das gateways, das plataformas, mas dos meios de pagamento. E da importância que eles têm na estratégia de venda online. Porque isto tem implicações. Embora possam não achar que não, mas tem. Visa e Mastercard acaba por ser o meio de pagamento mais conhecido e mais divulgado, tal como o multibanco em Portugal. Mas há aqui alguns aspectos a ter em conta. Por exemplo, o multibanco, se nós temos clientes em Portugal, só se vocês têm clientes em Portugal, eu aconselho sempre, mas sempre, a terem um multibanco. O multibanco, eu já tive situações de projetos de e-commerce em Portugal em que os clientes tiveram um aumento de quase 60% a 70% das vendas quando implementaram o multibanco como meio de pagamento. Portanto, é extremamente importante. E, obviamente, quando estamos a falar de uma lógica de B2C. Visa e Mastercard, obviamente que é um meio de pagamento muito comum em Portugal e na Europa em geral. Portanto, se o nosso target for um target europeu, português e europeu, é um meio de pagamento que também convém ter. American Express, em Portugal, o suporte para pagamentos American Express, eu até hoje, se bem me lembro, tive 1 ou 2 projetos em que houve a necessidade de efetivamente implementar uma gateway de pagamento American Express. E em termos tecnológicos foi algo complexo. Porque a plataforma em Portugal, não sei bem porquê, eu acho que tem a ver com o facto de, se não me engano, é o BCP que tem a exclusividade do American Express em Portugal e tecnicamente, se calhar por não haver muita procura, é mais complexo. Agora, é uma realidade que, se o vosso target for clientes norte-americanos, é uma funcionalidade ou um meio de pagamento que claramente vocês têm que ter no vosso portal. No entanto, também existe o PayPal como alternativa e o PayPal pode ser uma alternativa interessante. Porquê? Porque o PayPal, muitas das vezes as pessoas associam que quando eu faço uma compra pagando via PayPal, eu sou obrigado a ter uma conta PayPal para fazer esse pagamento. E não é bem assim. O PayPal, eu posso não ter dinheiro na minha conta PayPal, mas o PayPal permite-me usar o meu próprio cartão de crédito e suporta inclusivamente pagamentos Visa, Mastercard, American Express e no mercado também norte-americano, o Discover. Portanto, pode ser uma alternativa. Se a implementação, do ponto de vista tecnológico, for muito complexa, eu trabalhar para o mercado norte-americano, eu quiser implementar American Express, uma das alternativas poderá ser também o PayPal. E eu verdadeiramente recomendo a utilização do PayPal ao nível de meios de pagamento. Se eu montasse uma loja online hoje, eu claramente iria optar por ter os 3 meios de pagamento. É uma opinião pessoal. Eu iria optar por ter Visa, Mastercard, multibanco para o mercado português e o PayPal para todos os mercados internacionais, tal como Visa, Mastercard.
Vou ter que acelerar aqui um pouquinho, porque estamos a chegar ao limite de tempo. Mas gostava também de falar um pouco ainda dos cuidados até com a segurança do vosso portal. Um dos aspectos a terem em conta é não guardar os dados dos cartões de crédito dos vossos clientes na base de dados do portal e-commerce. Há muitas plataformas de e-commerce que o fazem e, na maioria dos casos, fazê-lo é ilegal. A legislação europeia não o permite. Há muitas pessoas que não o sabem, mas é uma realidade. A legislação europeia não permite, salvo raras exceções. Por exemplo, uma delas é o que acontece com a Booking, ou com as vossas plataformas de reserva, no caso da hotelaria ou no caso do turismo, em que o cartão de crédito é guardado única e exclusivamente para efeitos de garantia de reserva. Por exemplo. Mas, quando é para guardar esses dados, há uma série de normas técnicas e tecnológicas que têm que ser cumpridas. Portanto, quando vamos implementar uma plataforma e-commerce internacional que não esteja adaptada à realidade, que não esteja alinhada com a realidade europeia e a realidade portuguesa e que permite guardar os dados dos cartões de crédito, exceto com determinadas normas e requisitos que, na maioria das vezes, não são acessíveis à maior parte das pessoas, porque são processos caros, guardar esses dados é ilegal. Isto é algo que muita gente desconhece. Portanto, não o devem fazer. Até porque sujeitam a vossa empresa a um processo judicial. Porque imaginemos um caso em que vocês guardarem esses dados na vossa base de dados e alguém consegue ter acesso a essa base de dados e sacar essa informação. Vocês estarão em maus lençóis. E atenção, que não é assim tão difícil conseguir aceder. Não é preciso ser um hacker para conseguir aceder às vossas bases de dados. Vocês estão a alojar um site numa empresa, e atenção, eu não estou a falar mal das empresas de hosting, nós próprios fazemos hosting, mas vocês estão a alojar o vosso site numa empresa que presta esse serviço de hosting. Nessas empresas há dezenas ou centenas de técnicos que, se mal intencionados, podem ter acesso a esses dados. Portanto, é crítico que tenham esse cuidado. E por isso mesmo é que existem normas muito específicas quando temos que guardar esses dados. Exatamente para que, mesmo que alguém aceda a essa base de dados esteja encriptada, por exemplo. E mais uma série de normas. Outro cuidado a ter em conta é implementar um certificado SSL. O certificado SSL é aquela questão, e vou mostrar aqui, eu até vou entrar aqui no site da Delta novamente, é a questão de, estão a ver o cadeado que aparece aqui em cima? E quando estão aqui aparece o HTTPS. O mesmo se passa aqui no site da Fonda. Tem o HTTPS. Isto quer dizer que estes sites têm um certificado de segurança instalado. Este certificado tem um custo. E tem um custo anual, tipicamente é uma renovação, e é uma entidade certificada que nos faz essa certificação e nos vende esse certificado. E uma das perguntas e dos comentários que eu vejo muitos clientes me fazerem é o pagamento, quando o pagamento é feito ou quando o cliente introduz os dados de cartão de crédito, é no site da Rede Unicro, é no site da PayPal, eu não preciso de certificado. Errado. Muito errado. Porquê? Porque mesmo que o pagamento e a introdução dos dados de cartão de crédito sejam feitas numa outra plataforma qualquer, a verdade é que se vocês tiverem registro de utilizadores nos vossos sites, ou as pessoas estiverem a preencher os seus dados de encomenda, se vocês não tiverem esse certificado, essas pessoas, os vossos clientes, estão a mandar os seus dados desprotegidos entre o seu computador e o servidor. Por exemplo, se eu estiver a fazer uma compra no site da DeltaQ e a DeltaQ não tivesse certificado e eu estou na Dinamarca, os meus dados, o meu username, a minha password, a minha morada, o meu número de telefone, o meu e-mail e mais outros dados que eu tenha preenchido quando me registrei naquele site, vão estar a circular desprotegidos entre Copenhaga e o nosso data center em Portugal. E isto é grave. Portanto, tenham muito cuidado. E, aliás, em Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados exige proteção dos dados. E
Portanto, tenham sempre atenção a isto. Implementar sempre um certificado SSL. Outro aspecto é, não inventem. Não utilizem gateways de pagamento estranhas, pouco conhecidas, que ninguém conhece e não sabemos onde é que estão. Se vocês estão em Portugal e estão no mercado português e o vosso produto sai do mercado português, utilizem uma gateway de pagamento em Portugal. Se tiverem problemas, há proteção legal. Estão protegidos, que existe uma entidade em Portugal que vos permite, que poderão contatar, que poderão dar-vos suporte, ou que efetivamente, se houver um problema grave, que rapidamente conseguem agir judicialmente se necessário. Tenham sempre isso em conta. Na escolha não vão só pelo custo dessas transações. Outro aspecto a ter em conta, e que pode parecer estranho eu estar a referi-lo, mas se eu estivesse agora num workshop com uma sala cheia, a minha pergunta ia ser: quem é que aqui, ponha na mão no ar, quem é que tem a garantia que tem backup da vossa solução? E o mais certo é que se calhar só me respondia uma ou duas pessoas, em 100. Quando alguém compra-nos, ou quando nós vamos a uma agência e compramos ou decidimos adjudicar um projeto de e-commerce, nós assumimos que quem está a interagir connosco sabe o que é que está a fazer. E nem nos preocupamos com o backup. Não nos preocupamos com isso. Não queremos saber disso. Aliás, provavelmente nem nos lembramos disto. Agora, faço-vos uma pergunta. Imaginemos que tem um site que vende 5, ou 10, ou 15, ou 20, ou 30 mil euros ao mês. E eu vos dissesse, olha, vocês não têm backup. E se houver uma situação grave, vocês perdem o site e perdem os dados de todos os vossos clientes e de todas as transações. Obviamente que isto deixava os nervos em franja de qualquer pessoa. Há que garantir e garantirem que a empresa que vos fornece este serviço faz backup. E se estamos a falar de uma plataforma, ou se estamos a falar de uma plataforma de e-commerce, ou um portal de e-commerce, este backup deve ser feito diariamente. Por exemplo, nos nossos servidores, um dos aspectos que nós fazemos é que, inclusivamente, temos uma política de backup diária e de full backup. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que se, neste momento, um site, à exceção de uma situação muito grave, mas uma bomba, uma guerra, uma situação assim do género, mas se um dos nossos sites houver uma falha grave, eu consigo recuperar o site como ele estava há 5 minutos atrás. Portanto, tenham muito cuidado com a segurança de onde é que estão a fazer o alojamento do vosso site. E uma das perguntas que eu vejo com muita frequência é: eu consigo, isso é muito caro, esse hosting é muito caro, está ali uma empresa qualquer XPTO que me faz um hosting de um site por 100 euros ao ano. Desconfiem. Porque se tem uma plataforma de e-commerce com um site que vos custa o hosting 100 euros ao ano, até eu não estou a pôr em casa que ele não exista. Agora, garantidamente, as políticas de segurança que estão por trás, ou as normas de backup que estão por trás, é que se calhar não vão ser as melhores. Portanto, tenham isso em conta. Gostaria também de falar um pouco dos erros. Quais são os erros que ocorrem? E aqui vou entrar muito rapidamente, já estamos mesmo temos que passar mesmo às perguntas e à fase de perguntas e respostas. Plataforma tecnológica. Tenham muito cuidado com a plataforma que adquirem. Garantam que adquirem uma plataforma que não só dá resposta às vossas necessidades, que tenha garantias técnicas de evolução, possibilidade de upgrade tecnológico escalonável. Vocês não vão querer crescer e a cada 2, 3 anos estarem a mudar de plataforma. Porquê? Porque vocês, quando comprem uma plataforma ou adquiriram uma plataforma e fizeram integração com ERP, com CRM, gastaram muito dinheiro a fazê-lo. E, portanto, vocês não vão querer a cada 2 anos estar a mudar de plataforma. Vocês querem ter uma plataforma que permita a evolução, dê garantias de crescimento e dê garantias de evoluir com o vosso negócio. Outro aspecto que é muito menosprezado e já tive em diversos projetos de e-commerce, é os nossos clientes, infelizmente, menosprezarem, por vezes, na fase de projeto, menosprezarem a criação de conteúdos.
adjudicam o projeto, adjudicam o site, tecnicamente fica concluído, fica pronto e depois ficamos meses à espera que o cliente tenha fotografias, tenha descrições de produtos, tenha as traduções dos produtos, tenha até os preços dos produtos, tenha a informação dos produtos para efetivamente serem carregados para a plataforma. E atenção, mesmo que eu faça uma integração com o ERP da minha empresa, é preciso ter em conta que no ERP eu vou buscar o quê? Vou buscar a descrição, vou buscar o preço, vou buscar o estoque. Mas a maior parte dos ERPs não tem informações como fotografia de produtos, fotografia das variantes dos produtos. Descrição, eu não vou querer pôr a descrição do ERP. Eu vou querer pôr uma descrição que o cliente perceba. Eu vou querer ter a tradução dessa descrição, se eu vender em inglês, ou em francês, ou em alemão, ou o que for. Portanto, pensem que isto tem que ser planeado e tem que ser pensado. Um outro aspecto também muitas das vezes esquecido, e eu já referi com a necessidade de integração o ERP, eu já tive situações de clientes com catálogos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, a porem um coitado de um funcionário a carregar essa informação toda manualmente na plataforma. Pá, acham isto realista? Eu não acho. Porquê? Porque no momento que esse funcionário acabar de carregar esses dados todos na plataforma, o mais provável é que os primeiros 1.000 já estão desatualizados. Portanto, tenham muito cuidado com isto também. Porque é por isto e é por estas e outras que depois não vingamos no e-commerce. Termos e condições. Faz parte dos conteúdos. Não imaginam a quantidade de projetos em que no final, em que temos a plataforma tecnológica pronta a funcionar, design feito, site implementado, tudo pronto para ir para o ar. Não temos conteúdos e o cliente nem pensou nos termos e condições. E no e-commerce é extremamente importante ter termos e condições. Vão à Amazon. Entrem no site da Amazon. Vejam a política de devolução. Vejam a política de privacidade. Vejam o que podem fazer, quais são as normas de devolução dos produtos. Vejam quais são as normas de entrega. Vejam as condições de garantia. Vejam isso. É uma boa lição. E preparem-se para ter exatamente tudo isso bem definido e claro no vosso portal. Porque se alguém entrar no vosso site e no site do vosso concorrente e a política de devolução e de entrega e tudo mais do vosso concorrente for melhor e o preço também for equivalente, podem ter a certeza onde é que o vosso cliente vai. Por fim, não alocar recursos humanos ao e-commerce. É uma coisa que eu vejo muito frequentemente, eu vou implementar um e-commerce, tudo bem, tenho uma pessoa efetivamente para gerir o e-commerce. Ali o Francisco ali ao lado, ele dá ali uns toques. Eu pergunto, vocês vão abrir uma loja física, algures? Vão deixar a loja aberta sem um funcionário e vão só lá deixar uma câmara? Ou vão pôr uma pessoa, a loja está aberta 8 horas no dia ou 12 horas no dia e o funcionário vai lá só meia hora por dia ou 2 horas por dia? Acham que isso funciona? Mas já vi isto acontecer muitas das vezes. Muitas mesmo. Mais do que deveria de acontecer. Portanto, é algo a ter em conta. Se querem efetivamente investir em e-commerce, precisam de ter recursos humanos, ou no mínimo uma pessoa focada nessa área e alinhada. E atenção, quando eu digo eu não tenho nada contra as pessoas de marketing, eu sei que na sessão estão muitas pessoas da área de marketing também, mas tipicamente o e-commerce, uma coisa é o marketing digital associado ao e-commerce, outra coisa é a gestão da loja, a gestão do e-commerce. São coisas completamente diferentes, tenham isso em conta. Finalmente, estamos na fase de perguntas e respostas e, portanto, vou passar aqui à Andreia. Andreia, desculpa, eu acho que esticamos, mas vamos tentar minimizar o tempo. Ricardo, estamos com pouco tempo para perguntas e respostas, mas temos aqui algumas que penso que iremos responder. Antes de te indicar quais as questões que temos aqui, gostaria apenas de referir aos nossos participantes que já se podem inscrever nos nossos próximos eventos, portanto, os webinars que vão decorrer na próxima temporada. Os próximos serão em novembro. Em novembro vamos abordar como gerar leads B2B e como obter mais clientes. E depois em janeiro, porque em dezembro faremos uma pausa,
iremos explicar como implementar uma estratégia de SEO. Para quem se quiser registar, pode fazê-lo através dos links que tem no vosso ecrã ou através das nossas redes sociais, onde também podem seguir o perfil da Alencastre.net. Ricardo, quanto às questões sobre a exposição, a primeira que aqui tenho, até porque acho que é bastante pertinente quando usamos termos de negócios e estrangeirismos de marketing, é importante clarificarmos siglas. Mónica pergunta, o que é CRM e ERP? Portanto, CRM, no fundo, é a plataforma de gestão, é uma plataforma de gestão de clientes. Isto já acaba por ser um pouco vício profissional em que usamos estas siglas e às vezes nem pensamos que quem está a assistir provavelmente não sabe o que é um CRM. Mas CRM quer dizer, efetivamente, Customer Relationship Management. Ou seja, são plataformas, existem diversas no mercado, que nos permitem gerir clientes. É uma ferramenta, é um software, no fundo, online ou offline, ou instalado nas nossas instalações, que permite gerir clientes. E não só gerir clientes, como processos associados a esses clientes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando ligamos para um call center, muitas das vezes as pessoas dizem: eu tenho aqui a informação da sua ficha, fez uma encomenda no dia X e pedi suporte para devolver um equipamento XYZ. Normalmente, quando isto acontece, a pessoa que está a falar convosco está a usar um CRM para ter essa informação. Portanto, é importante, por isso é que eu digo a importância de também interligar o nosso e-commerce com esse CRM. ERP. ERP significa Enterprise Resource Planning. No fundo, nós chamamos de ERP, mas eu vou tentar usar uma linguagem mais simples. É, no fundo, o software de facturação da empresa, onde nós temos o nosso catálogo de produtos. Se nós estamos a vender produtos, ou mesmo serviços, nós temos normalmente um software em que fazemos a facturação e tem uma base de dados de todos os produtos que nós vendemos e todos os serviços que nós vendemos. E se estivermos a falar de produtos, normalmente existe um estoque associado, existe um preço associado, existe uma designação desse produto. E, no fundo, fazer a integração com o ERP é fazer essa integração com esse software de facturação. Porquê? Porque, por exemplo, no mercado português, os mais conhecidos é o PHC, o Primavera, e pronto. Se nós interligarmos com essas plataformas, qual é a vantagem? É a automatização de todo o processo. Espero que isto responda. Mais perguntas, Andréia? A próxima questão, do Manuel. Os testes feitos na Pingdom, que falaste no início, são para diversas plataformas, PC, tablet, smartphone? Portanto, os testes são de acesso a um URL. Se esse URL está preparado para tablet, PC ou smartphone, dependerá da construção desse site. Mas se tiver um URL que é o site mobile ou que é um site compatível com tablet, ele simplesmente vai testar a velocidade do desempenho desse URL que eu meto lá. Portanto, ele vai responder, não há uma resposta direta à pergunta do Manuel. O que efetivamente podemos fazer é: vamos àquele site, carregamos um URL, ele vai testar esse URL. Obviamente que se eu tiver um dispositivo, eu ainda há pouco mostrei o site da Alencastre e ele disse que demorou 2 segundos e qualquer coisa a entrar. Se eu tiver no desktop, isso é rápido. Se tiver num mobile, provavelmente que a largura de banda vai ser superior, se calhar vai demorar mais tempo. Portanto, terá que ser por aí a forma adequada de fazer os testes. Mas sim, a plataforma pode ser utilizada para todos esses meios. Sim, eu penso que aqui, e estou a fazer uma dedução, eu penso que aqui a intenção era saber se podem dividir os resultados, se pode saber, por exemplo, qual é o desempenho do website
em tablet, qual é o desempenho do Uhum. website em PC, qual é o desempenho em Ele não smartphone, faz para essa. saber se está Pois, realmente otimizado. ok, eu não vi por aí, mas sim, também faz sentido. Mas a versão gratuita não. A versão gratuita eu não consigo fazer essa distinção. Ou seja, existem ferramentas de velocidade, testes de velocidade, não só da Pingdom, mas de outras, que eu consigo simular situações. Por exemplo, eu vou simular que estou com uma ligação 3G. Vou simular que estou com um iPhone. E ele faz essa simulação. Não, na versão gratuita eu não consigo fazer isso. Espero que tenhamos respondido a esta questão. Ahm, Próxima questão para ti, Ricardo. Da Filipa. Recomendaria a utilização de plataforma de e-commerce em instituições de ensino ou venda de formação? Dependendo das situações, sim. Depende do que é que estamos a falar. Na minha experiência, as pessoas, por exemplo, se estamos a falar de uma universidade, eu acho que vender um mestrado, por exemplo, que custa 5.000 euros, ninguém vai comprar online. Ah, é, é- é normal que as pessoas não o queiram fazer. Agora, por exemplo, existem vários casos de sucesso de vendas online de workshops, formações, acessos a eventos. Acho que é perfeitamente normal e se for nesse âmbito, sim, recomendo. Por exemplo, e voltando à questão de uma pós-graduação, que, por exemplo, custa 2 ou 3 mil euros, eu se calhar posso não vender a pós-graduação, mas posso vender uma pré-inscrição em que a pessoa paga uma garantia de 100 euros ou uma calção de 200 ou 300 euros. Portanto, recomendaria, sim, dependendo do cenário e dependendo do objetivo. Teria que conhecer, teria que ter mais informação, mas de forma genericamente falando, recomendaria, sim. Ricardo, penso que teremos que terminar apenas uma última pergunta. Uhum. Do Rui. Não podendo guardar dados de cartão de crédito na plataforma e-commerce, qual é a alternativa? Uh, Existe um protocolo chamado protocolo PCI, que é um protocolo implementado pela Visa e pela Mastercard, que define, aliás, se forem ao Google e pesquisarem PCI protocolo, vão encontrar uma série de normas de segurança sobre como guardar cartões de crédito na base de dados. No entanto, aqui há uma questão que eu acho que também será se calhar essa a dúvida do Rui, que é, se eu estou a vender online, eu não preciso ter os dados de cartão de crédito para receber o pagamento do cliente. Vamos explicar, que pode causar confusão. Eu, por exemplo, tenho um site. Este meu site tem um catálogo de produtos. O cliente adiciona os produtos ao carrinho, faz checkout e no momento que carrega no botão, salta para o site da Rede Unicro ou do PayPal ou seja ele qual for. Salta para o fornecedor de pagamento. E é nesse site, que normalmente tem essas normas de segurança implementadas, que o cliente vai introduzir os seus dados de cartão de crédito. Se os dados de cartão de crédito estiverem corretos e a transação for e decorrer dentro da normalidade, a pessoa volta ao site e programaticamente essa gateway de pagamento informa o dono do site que aquela transação foi concluída. Portanto, eu, enquanto dono do site, não tenho que efetivamente guardar os dados de cartão de crédito do meu lado. Portanto, é o melhor dos dois mundos. Eu estou a vender um bem, há um fornecedor meu, que é uma gateway de pagamento, que vai receber esse pagamento e vai tratar da componente de segurança, e eu garanto sim que recebi o meu dinheiro enquanto dono do e-commerce. E por sua vez, o próprio cliente que está a comprar sente segurança porque não introduziu o cartão de crédito num determinado site. O que eu quis chamar a atenção quando referi esta informação é que existem por vezes plataformas internacionais que não estão alinhadas com as normas europeias e que permitem gravar esses dados do cartão de crédito na base de dados do site. E que isso é ilegal
exceto quando se cumprem as determinadas normas de segurança, nomeadamente o protocolo PCI, que é um protocolo de segurança para guardar esses dados. Por exemplo, se nós formos a um Booking ou se formos a outras plataformas que permitem guardar os dados de cartão de crédito, normalmente essas plataformas cumprem estas normas. Mas eu diria que isto é algo que a maior parte das pessoas que querem implementar um processo de e-commerce não precisa de se preocupar. Certo, Ricardo, obrigada. Eu penso que temos que dar por terminada esta sessão. Agradeço aos nossos participantes o tempo que foi dispensado. Esperamos contar com a vossa presença nos nossos próximos eventos e aproveito para desejar o resto de um bom dia e um bom fim de semana. Eu também gostava de agradecer a todos, e também a vossa presença e o resto um bom dia. E obrigado, Andreia, e um bom fim de semana a todos. Obrigada a todos.